Graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Louvado seja o Senhor por essa manhã, onde nós temos o privilégio de nos reunir em nome de Jesus, para juntos nós celebrarmos o nome do Senhor, também participarmos da mesa do Senhor. Quero dar continuidade ao nosso assunto que nós estamos falando já há alguns domingos, sobre a razão por que nós nos reunimos assim, e desde que nós começamos a falar sobre isso, são muitas as razões que nós já encontramos para que nós venhamos nos reunir da forma que nós temos nos reunido. E no último domingo nós começamos a falar sobre o motivo que nós nos reunimos assim, é por causa da vontade de Deus para o corpo do seu Filho Jesus Cristo, a vontade de Deus para a igreja, a vontade de Deus para o corpo de Jesus Cristo, que é a igreja. Nós falamos anteriormente também acerca da vontade de Deus para Cristo, como cabeça da igreja, ascendido, e que existe não só uma promessa de Deus ao Filho, mas existe a intenção, a vontade, o propósito de Deus para o Filho, de que o Filho encabece todas as coisas. E com encabeçar nós estamos falando de governar, ou seja, que o Filho governe todas as coisas, que Ele governe todo o universo. Mas, obviamente, que esse governo precisa começar a partir da igreja, porque a igreja é o próprio corpo de Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus Cristo não governar o seu próprio corpo, como Ele vai governar as demais coisas? Como Ele vai governar a igreja? Como Ele vai governar o universo se Ele não governa o seu próprio corpo? Então, há também uma vontade de Deus para a igreja. E nós falamos domingo passado um pouquinho sobre a questão da unidade, que nós precisamos viver a unidade perfeita, assim como Deus é uma unidade perfeita. E por unidade perfeita, nós falamos não apenas em vivermos juntos em comunhão, não apenas estarmos em comunhão, mas estar em comunhão, viver em comunhão, e nesta comunhão, cada um não pensa em si mesmo, cada um abre mão de si mesmo para beneficiar o seu irmão, para que o seu irmão seja beneficiado, E nós entendemos também, falando acerca do supremo propósito, que é assim que Deus vive. Deus vive não pensando em si mesmo, mas Deus vive, as pessoas da divindade vivem sempre um pensando no outro. O Filho vive para satisfazer as vontades do Pai, o Pai vive para glorificar o Filho, o Espírito vive para glorificar o Filho e glorificar o Pai. Ou seja, eles não vivem para si mesmo, e Deus está estendendo a sua forma de vida ao corpo de Cristo, que é a igreja. Nós estamos sendo, na verdade, imergidos nesta vida, ou nesta forma de vida, como Deus vive, como Deus tem vivido desde a eternidade passada. Então há uma vontade de Deus para o corpo, e a vontade de Deus para o corpo é que nós vivamos em uma unidade perfeita, assim como Deus vive uma unidade perfeita, E existe um ponto importante, que eu já falei com os irmãos, mas eu acredito que é importante repetir isso. Quando nós falamos da divindade, quando nós falamos da trindade, como você quiser chamar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós estamos falando dessa unidade perfeita. São três pessoas numa unidade perfeita. E o que seria essa unidade perfeita? É que cada um deles não vive para si mesmo, cada um deles busca o interesse do outro, cada um deles busca a glória do outro. Nenhum busca glória para si, nenhum busca proveito próprio, mas cada um vive para o outro. Ou seja, eles vivem essa unidade perfeita, e eles são Deus.
Então, o Deus Pai, né, como nós chamamos, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus, e eles são um, são o mesmo em natureza, são o mesmo em essência. Então, se você for analisar, se você for perguntar, Deus é um, e de fato Deus é um, né? A mesma glória que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito tem. A mesma natureza que o Pai tem, o Filho tem e o Espírito tem. Eles são um em natureza, eles são um em glória, porém, eles não são um em funcionalidade. E isso é algo que precisa ficar muito claro para nós. Por quê? Porque você nunca vai ver o Pai se submetendo ao Filho. Você sempre vai ver o Filho se submetendo ao Pai. Você nunca vai ver o Filho se submetendo ao Espírito. Você sempre vai ver o Espírito se submetendo o Espírito submetendo ao Filho. Por quê? Porque mesmo tendo a mesma natureza, mesmo tendo o mesmo poder, mesmo tendo a mesma glória, mesmo tendo a mesma essência, como diz Paulo na carta aos Filipenses, que Jesus sendo Deus, Ele é Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ou seja, Ele se esvaziou para poder servir ao Deus Pai. E isso aqui, irmãos, é algo muito, muito, muito importante de se entender. E por que é importante de se entender? Porque houveram muitos homens na história que se deram muito mal por não compreender isso. Porque assim como Deus é um em natureza, em glória, em poder, mas não em funcionalidade, o corpo de Cristo, a igreja, também é um em natureza, em essência. Não há diferença entre nós, não há maior e menor quando nós falamos de natureza. O mesmo Espírito que habita em você, habita em mim. Da mesma forma que o Senhor ouve a tua oração, Ele ouve a minha oração. Nós somos um em natureza, não há diferença. Portanto, assim como a vida da divindade, nós não somos um em funcionalidade. Existe diferença de funções entre nós. Quantos estão aí, irmãos? Fica claro isso para os irmãos? Abra a sua Bíblia, deixa eu te mostrar isso. Abra a sua Bíblia comigo, por favor, em Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 5, ainda que esse não é o nosso assunto principal, mas vamos entender isso, porque é importante nós entendermos isso, é de suma importância nós entendermos isso. Filipenses capítulo 2, verso 5. Os irmãos estão aí? Diz assim, de sorte que haja em vós, tem que haver em nós, né? Na ACF, por favor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo em forma de Deus, Ele é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Diga assim, Ele é Deus, mas Ele não se prendeu em ser igual a Deus. Ele simplesmente se esvaziou, verso 7, mas esvaziou-se a si mesmo, né? Ou seja, fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Então diga assim, é Deus, mas não quis competir com Deus. Você consegue entender isso? Porque qual que é o pensamento que os irmãos têm? Nós somos iguais. Então se nós somos iguais, nós vamos bater de frente um com o outro aqui até o final. Porque você não pode estar sobre mim, nós somos iguais.
E o que Paulo está dizendo é que tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O que ele é? Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes ele se esvaziou tomando a forma de servo. Abra a sua Bíblia comigo também, por favor, lá em 1 Coríntios. Deixa eu te mostrar isso de um outro ponto de vista. Capítulo de número 15, 1 Coríntios capítulo 15. Verso de número 24. E aqui também está a promessa que Deus fez ao Filho, de colocar todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, que Ele governe sobre todas as coisas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 24. Se você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim: depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Preste atenção, Jesus Cristo vai aniquilar toda a potestade, todo o império e toda a força. Ele vai aniquilar, ou seja, ele vai governar sobre tudo. Mas quando ele fizer isso, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse reino e vai dizer: é meu, foi eu que conquistei. É assim que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai entregar o reino ao Pai. Quantos estão aí? Mas olha para mim, ele é Deus, igual ao Pai, mas ele se submete ao Pai. E olha que interessante, verso 25: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Então, a morte é o último inimigo a ser vencido, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua, que tira fora aquele que lhe sujeitou todas as. Então tudo está debaixo dos pés dele, com exceção o Pai, porque o Filho nunca governará sobre o Pai. Mas entenda, eles são um, eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma glória, eles têm a mesma natureza. Cristo poderia reivindicar e dizer: eu também sou Deus, e nós vamos governar junto aqui igual. Os irmãos estão aí? Mas aí a divindade nos ensina talvez a maior lição que nós devemos aprender. O quê? É que mesmo sendo um, nós precisamos entender que as nossas funções não devem ser as mesmas. E o Filho, sendo Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus. Então, quando nós falamos, e está correto que nós falamos, a igreja é uma, todos aqui são iguais, não está errado, está certo. Da mesma forma que nós falarmos, a divindade é uma, todas as pessoas da divindade são iguais, está correto, se nós estivermos falando de natureza e de essência. Mas se nós estamos falando de funcionalidade, então estamos errados, porque nós não somos um em funcionalidade, assim como a divindade não é uma em funcionalidade. Quantos estão aí? E aqui, irmãos, está o problema. Nós não temos tempo para fazer isso, obviamente, também não é o nosso objetivo aqui. Mas se você puder ler, quando você chegar na tua casa, leia Números capítulo 16, que conta a história de Coré, Datã e Abirão, que foram vivos lançados ao inferno, diz a Bíblia, que eles desceram vivos ao inferno. E por que eles desceram vivos ao inferno? Porque certo dia, eles chegaram no meio da congregação de Israel e disseram assim para Moisés e Arão: basta, chega, porque aqui todo mundo é igual.
E Deus está no meio de todo mundo. Quem foi que levantou vocês como príncipe sobre o povo? Quem foi que levantou vocês como líder sobre o povo? Irmãos, e essa história não acabou boa. No final da história eles desceram vivos ao inferno. Agora olha para mim, o que eles estavam falando não estava errado, se você for pensar do ponto de vista de natureza, porque todos são iguais, mas em funcionalidade, não. Quantos estão aí? Vem comigo para Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13. Pastor, não foi Paulo que escreveu Hebreu, então escolhe um autor para você e fica com ele. Eu vou ficar com Paulo. Não vamos brigar por causa disso, né, irmão? Hebreus capítulo 13, verso de número 17. Os irmãos estão aí? Olha o que diz o texto. Esperar todos encontrarem. Os irmãos estão aí? Diz assim, obedecei a vossos pastores. Diga no plural. Diga plural. Porque a igreja tem pastores e nunca pastor. Se é singular, está errado. Amém? Quem são os pastores? São os presbíteros da igreja. Amém, meus irmãos? Esses são os pastores. Obedecei a vossos pastores, e não só isso, e sujeitai-vos a eles. Agora olha para mim, que diferença há entre você e o pastor? Nenhuma. O mesmo Espírito que habita em você habita em mim, é a mesma natureza, nós temos o mesmo acesso a Deus, não existe nada de especial no pastor, mas em funcionalidade, Deus o colocou acima de você. Você consegue entender isso? Somos iguais em natureza, mas diferentes em função. E em nosso caso, a questão da função está mais relacionado com a maturidade. Os mais maduros devem governar os mais novos. E quando eu falo de mais maduro, eu não estou falando de tempo de igreja. Eu estou falando de maturidade espiritual, que significa Cristo ser formado em nós. Quem tem mais Cristo formado em si mesmo, deve governar sobre aqueles que têm menos Cristo formado. Os irmãos estão aí? Daí a ideia dos presbíteros. A palavra presbíteros ou presbúteros no original é a mesma palavra para ancião. Ancião que dá a ideia de velho, de maduro. Os irmãos estão aí? Ou seja, por que é presbítero? Por que é pastor? Por que é ancião? Por que é bispo? Porque é o mais maduro. E não tem nada a ver com o tempo de igreja. Porque tem gente que tem 40 anos de igreja e ainda é infantil na fé. E há pessoas que têm 2, 3 anos de igreja e já são maduros. E nós, irmãos, deveríamos ter a sensibilidade para reconhecer entre nós os mais maduros e nos submeter a eles, assim como Cristo se submete a Deus, voluntariamente. Então você olha para o irmão ou para a irmã, você vê que esse irmão e que essa irmã é alguém maduro no Senhor, é alguém que expressa Cristo, e isso tem muito a ver também com o amor que é demonstrado por essa pessoa, com o quanto essa pessoa não se ofende, né? Porque isso é sinônimo de maturidade. Você olha para essa pessoa, vê que ela é madura e você se submete a essa pessoa voluntariamente, assim como Cristo se submete ao Pai, mesmo tendo a mesma natureza e glória do Pai. Somos um, não em função. Amém, meus irmãos? E aí nós temos que reconhecer, porque nós precisamos daqueles entre nós que são mais maduros.
porque os mais maduros ajudam os mais novos. É assim que Deus ordenou a igreja. Amém, meus irmãos? Fica claro para os irmãos essa questão? Sim ou não? Então vamos entrar no nosso assunto. Vem comigo para Coríntios, onde nós paramos semana passada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. Nós estávamos falando acerca da divisão que havia em Corinto, que mesmo sendo uma igreja que tinha sido enriquecida em Cristo, uma igreja que tinha todos os dons, não faltava nenhum dom, todos os dons estavam ali, todos os 9 dons do Espírito estavam presentes na igreja, mas mesmo assim o apóstolo Paulo vai dizer que é uma igreja carnal, uma igreja infantil, e que uma igreja que ele não pode falar de forma espiritual, que ele tem que falar de forma carnal com essa igreja, porque a igreja não suporta palavras espirituais. Ou seja, nós entendemos que dons, na verdade, não são sinônimo de maturidade, e que na verdade a maturidade tem a ver com o caminho mais excelente, que nós vamos entender agora, que é o amor, que é expresso através da unidade que nós vivemos, e precisa ser essa unidade perfeita. Amém, meus irmãos? Capítulo 12, nós vamos lendo, para que os irmãos entendam. Verso 1: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos mudos, conformes erais guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema, Jesus é maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ou seja, é o Espírito Santo que leva as pessoas a confessar Jesus como Senhor. Ora, há diversidade de dons, há muitos dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Olha só, o que é que ele está dizendo aqui? Há diversidade de dons, diga assim, há muitos dons, mas o Espírito é um só. Então, ou seja, ter muitos dons não justifica vocês estarem divididos, porque o Espírito é um só. Há diversidade de ministérios, há muitos trabalhos a ser feitos, mas é um só Senhor, então também não justifica vocês estarem divididos. E há diversidade de operações, são muitas formas de operar, mas há um único Deus que opera tudo em todos. Então não há justificativa para vocês estarem divididos. Quantos estão aí? Aí ele vai continuar dizendo: mas a manifestação do Espírito e o dom nada mais é do que uma manifestação do Espírito, é dada a cada um para o que for útil. Diga assim: dom é uma manifestação do Espírito dada para algo que é útil. Ou seja, mediante a necessidade do corpo, vai manifestar-se o Espírito através de alguém. A isso nós chamamos dom. A palavra dom significa, na tradução literal, presente. Dom é presente, ou seja, quando o corpo está precisando, o Espírito se manifesta através de alguém, entregando um presente ao corpo. Consegue compreender isso, sim ou não? Amém, meus irmãos? Nós nem vamos entrar profundamente falando sobre os dons, para a gente não causar muita confusão. Mas eu quero só que você pense algo, que a forma como nós entendemos os dons, ou a forma como a maioria das pessoas entende o que é um dom, está completamente errada.
Quantos estão aí? Porque eles vão dizer assim, ó, eu tenho o dom de não sei o quê. E você não tem nada. Os irmãos estão aí? Diga assim, porque o dom é uma manifestação do Espírito para aquilo que for útil. Os irmãos estão aí? Mas vamos lá, olha só. Continuando. Verso 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria. Não é que esse cara vai ter para sempre a palavra de sabedoria, é por causa da necessidade que há no momento. Naquele momento ele vai receber a palavra de sabedoria, o Espírito vai se manifestar nele com palavra de sabedoria. Os irmãos estão aí? E talvez isso aconteça com ele uma vez e nunca mais aconteça. Ele não é como você dizer que você tem o dom, é como você dizer que você é dono do Espírito. Não, eu sou dono do Espírito, eu que comando ele aqui. Não é o Espírito que me usa, sou eu que uso o Espírito. Bom, deixa para lá, vamos nem falar, vamos só ler, né? Acho que só ler já é suficiente. Olha lá, continuando. E a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Diga assim, ó, sempre a outro. Porque, diga assim, por quê? Porque o Espírito vai usar todo o corpo. Todo o corpo. Os irmãos estão aí? Então, ou seja, não é uma pessoa só dotada de todos os dons nele e é ele que vai ser usado. Isso aqui é o centro do universo, porque ele... Não, é a outro. Deus quer usar todo o corpo. Amém, meus irmãos? Continuando, aí ele vai dizer assim, verso de número 11: mas um só é o mesmo Espírito, mas um só, e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Quem é que reparte, irmãos? É o Espírito, e ele reparte como? Como ele quer. Não, eu tenho o dom de profecia, eu profetizo a hora que eu quero. Você vai ter que arrumar uma Bíblia para você, porque essa daqui não vai te servir. Diga assim, nós somos usados pelo Espírito, nós não usamos o Espírito. Consegue compreender, meus irmãos? Então esse negócio de que eu tenho um dom, é algo que não está muito correto. É o Espírito que nos usa quando Ele quer, como Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quer, é Ele que reparte da forma que Ele achar que deve fazer, para benefício do corpo. Amém, irmãos? Porque nós já se achamos a última bolacha do pacote, sem ter nada. Imagina se nós tivéssemos um dom mesmo que fosse nosso, tipo assim, ó, eu uso a hora que eu quero. Irmão, você ia se tornar tão insuportável, que ia ser uma coisa de louco. Então diga assim, o Espírito com a sua sabedoria jamais faria isso, né? Não para nós, não dá. Não e não. Olha só, vamos lá. Continuando, olha só. Mas, verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. É o Espírito que decide. Verso 12. Por quê? Porque assim como o corpo é um, diga, o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Diga assim, Cristo é um corpo formado por muitos membros. Nós somos o corpo de Cristo. Quantos estão aí? Acerca dos dons ainda, se os irmãos puderem me acompanhar, ainda que não seja o assunto,
mas é bom esclarecer. Em Romanos, no capítulo 12, se você puder vir comigo. Romanos capítulo 12, a partir do verso de número 3. O apóstolo Paulo vai nos ensinar assim, ó. Romanos capítulo 12, verso 3. Os irmãos estão aí? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pensei de si mesmo, além do que convém. Diga assim: você não é a última bolacha do pacote. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, diga, são muitos membros, mas cada membro tem a sua própria operação. Diga assim: qual é o problema da igreja? Todo mundo quer pregar. Diga assim: e não há espaço para todo mundo pregar. E aí o que acontece? Briga, disputa. Quem é que vai pregar? Aí vira aquele negócio. Por quê? Porque, pastor, a melhor coisa é pregar. E quem disse para você que é? Você consegue entender, irmãos? O encargo do ministério da palavra é algo pesadíssimo, que se você soubesse o preço que se paga por isso, você não desejaria, você escolheria outra coisa, embora não seja você que escolha, é o Senhor que escolhe para você, você só obedece. Amém, meus irmãos? Continuando, olha só, ele vai dizer: assim nós, então vamos ler o 4 de novo. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos... Então diga assim: somos membros uns dos outros. O que significa isso? Nós existimos para servir uns aos outros, e o que o Senhor nos deu é para servir uns aos outros. Somos membros uns dos outros, ou seja, nós servimos uns aos outros. Aí ele vai dizer: de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, é seríssimo. Que o Senhor nos traga luz e aumente o temor dentro do nosso coração, para que nós possamos discernir o corpo de Jesus Cristo, que somos nós. Amém, irmãos? O último texto, e nós encerramos. Capítulo 10, volte um pouquinho. Os irmãos do louvor já podem se colocar na posição, por favor. Capítulo de número 10, verso de número 17. Coríntios capítulo 10, verso 17. É por isso que nós nos reunimos assim, porque nós queremos ser o corpo de Jesus Cristo não deformado. Amém, meus irmãos? E é por isso que nos reunimos nas casas. Diga, para quê? Para que um cuide do outro. Você entende, irmão? Porque olha para mim, suponhamos que nessa reunião aqui você está com uma grande dificuldade e você precisa de ajuda. Você não vai ter chance de falar e pedir oração. Olha o tanto de gente. Ainda se todo mundo for pedir uma oração, a gente vai sair daqui amanhã de manhã. Mas lá na casa, onde tem menos irmãos, você vai poder dizer: irmãos, estou precisando de ajuda, orem por mim. E aí um cuida do outro. A reunião nas casas, a igreja nas casas, não é uma moda. Não é porque,
nós somos uma igreja em célula. Não, é porque nós queremos que o corpo funcione. Você consegue entender? É lá na célula que você vai chegar e vai dizer: irmãos, olha, infelizmente está faltando comida em casa, eu preciso de ajuda. E os irmãos vão se mobilizar, vão se organizar e vão ajudar você, para que você não passe fome com a tua família. Você consegue entender? É para isso, irmãos, é para cuidarmos um dos outros. O Senhor te deu uma palavra no seu coração, você vai compartilhar com os irmãos. Isso é o corpo. Coríntios capítulo 10, verso 17. Porque nós, sendo muitos, diga, sendo muitos, somos um só pão. Diga, nós somos um só pão. Porque nós somos o corpo de Cristo. E um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Sabe quem é esse pão aqui? Diga, quem? Nós. E é por isso que cada um pega um pedaço. Mas cada um pega um pedaço do mesmo pão. Porque nós somos um só pão. Nós somos membros de um só corpo. Amém, meus irmãos?